Capítulo 65. A gravidez secreta, a criança nascida à luz de uma vela e um pai que não acredita no que seus olhos veem. Mas como eu estava contando sobre um episódio de minha vida que foi marcante, aqui vai. Minha mãe estava com a idade de 55 anos e ficava triste porque ninguém lá em casa resolvera se casar e dar um netinho para ela. Um enxoval de casamento ela já havia comprado fazia tempo, dos cocheiros que sempre apareciam em casa. E o guarda-roupas estava abarrotado de roupas de cama, mesa e banho para dar à filha que casasse primeiro. Eu, de minha parte, nem dava bola para os esforços de minha mãe, pois na minha mente não queria me casar de jeito nenhum. Mas ficava pensando em como eu ia fazer para ter filhos sem um casamento. O tempo foi passando e eu fui crescendo, e as ideias se renovando. Para namorar eu era tímida e marrenta também. Romance só na imaginação, com os artistas da música ou televisão. Cheguei a me apaixonar, mas deixava o sentimento trancado dentro de mim, porque lembrava do relacionamento dos meus pais, que mais parecia um campo de guerra. Isabel sempre foi mais segura e fazia os rapazes sofrerem por ela. Lembro de uma vez que um rapaz muito bonito levou para ela no colégio um buquê de flores lindíssimo. E ela pegou o buquê, cheirou e atirou na cara do moço e disse para ele engolir as flores. Eu senti uma vergonha alheia pelo garoto, que ficou arrasado. Minha irmã era muito malvada com os homens, mas hoje eu vejo que eles mereciam. Mas eu só sabia pegar a minha pranchinha e me divertir no mar com os meus amigos. E como eu gostava de viver dentro d'água. A chance de romance aconteceu com um primo meu e acabei engravidando. Quando eu percebi que estava grávida, fiquei sem chão e assombrada, com medo da minha mãe descobrir, e para piorar, era do meu primo ainda. O tempo foi passando e eu com as pulgas atrás da orelha, pois sempre ouvi desde pequena da minha mãe assim: se alguma de vocês aparecer aqui em casa com a barriga na boca, vai mãe e filho todos para rua. E para falar a verdade, só entendi esse recado depois que a coisa estava feita. Eu resolvi ficar direto na ilha, junto com meu pai, enquanto eu passava por esse estado. Minha mãe estava em Paranaguá com Cláudio Noura, Isabel e o Ivan, que se encontrava com problemas mentais por causa das drogas. Eu passava os dias com as minhas primas, as filhas do tio Perigoso, ia pescar no Miguel. Cheguei a surfar até o 8º mês, com os amigos que sequer notaram o meu estado, mesmo usando maiô e bermuda. Quando cheguei no 9º mês, comecei a inchar. De manhã eu acordava normal, mas no final dos dias, as minhas pernas dobravam de tamanho devido ao inchaço. Mesmo assim, eu não procurava uma ajuda sequer. Às vezes o meu pai me convidava para passarmos uma rede no mar na intenção de conseguir uns peixes para o almoço. E lá ia eu. Outro dia, eu estava pescando no Miguel e chegou um amigo para pescar também. Em um dado momento, ele olhou para mim e disse: Olha, você está grávida, mas disse num tom de ternura. E eu fechei a cara e disse: Não estou não. E dei as costas, deixando para trás até o peixinho que eu havia pego, de tão contrariada que eu fiquei por ter sido descoberta. Coitado do meu amigo. Retornei para casa pensando no que seria de nós, porque o ultimato de minha mãe, referente ao meu estado, ribombava na minha mente, me deixando aflita. Até que um dia começaram as dores e eu pensei: agora é a hora da verdade. Mas sofri o dia inteiro e nada. Meu pai me convida a camboar no Belo e mesmo com as dores eu vou, mas não pegamos nada. No outro dia, as dores continuam, só que mais apavorantes, de modo que à noite elas se tornaram insuportáveis, a ponto de eu pedir para meu pai me matar.
Eu disse a ele que estava com dores nos rins. E ele saiu todo preocupado e foi atrás da Rose, a enfermeira do posto de saúde. Chegando lá, ele falou que eu estava com muita dor nos rins e que estava apavorado com o meu estado. Então, a Rose deu a ele um Buscopan e falou que cedinho ela iria até a casa do meu pai ver o que eu tinha. Quando meu pai chegou com o remédio, eu logo tomei, pois não via a hora de me livrar daquele tormento de dor. Logo o remédio fez efeito e as dores pararam. Então eu ajeitei a minha cama, no escuro mesmo, porque eu havia deixado uma vela acesa no quarto ao lado. E, como a casa não tinha forro, acabava por iluminar o que eu estava. Mas assim que me deitei, aconteceu algo curioso comigo. Senti um tremor por todo o meu corpo e algo passou pela minha cabeça e atravessou toda a extensão do meu corpo, como se estivesse sendo escaneada, pois parecia que o quarto estava todo iluminado e o bebê foi expulso do meu corpo e logo começou a chorar. Eu sentei na cama e fechei a boca dela, ao mesmo tempo em que meu pai vem verificar o choro. E eu respondo assustada que é o gato. Então ele volta para o quarto dele e eu soltei a boca do bebê, que chora mais alto que pôde, trazendo de volta o meu pai, que queria estar ouvindo um choro de bebê. E ele então me viu com o bebê. Perguntei a ele assim: pai, o senhor não se incomoda de ser avô? Então ele fecha a cortina do meu quarto, enquanto caminha para o dele e me responde assim: você me faz cada serviço? Então eu me vejo sozinha, em meia luz, com um bebê que nem sei se é menino ou menina. Verifico e vejo que é menina. E agora estava mais calma. Só que eu percebo um cordão em meio a todo o arsenal que trouxe o bebê e resolvo puxar. Mas assim que eu estico o cordão, sinto como se eu estivesse oca, pois a placenta se desprendeu e veio abaixo de maneira que fiquei livre. Então eu pensei, tenho que cortar o umbigo dessa criança. Eu tinha uma vaga lembrança de onde estava a tesoura e desci da cama e fui atrás dela. Só que, quando cheguei no quarto ao lado, onde estava a vela acesa, eu perdi os sentidos e caí. E as pranchas de surf caíram por cima de mim, fazendo um estrondo que acabou por acordar o meu pai, que ficou chamando pelo meu nome até que eu voltasse a mim. Aí, eu me levantei e voltei para o quarto onde estava o bebê. Meu pai, todo assustado, dizia para cobrir o bebê, enquanto ia atrás de alguém para cortar o umbigo. Eu disse a ele que voltasse, que quem ia cortar o umbigo ia ser nós mesmos. E desci da cama para ir atrás da tesoura. Só que sofri outro desmaio. E volto meu pai a me chamar. Assim que me recupero, eu me levanto e vou procurar a tesoura, enquanto meu pai fica com a criança. Acho a tesoura e procuro as fraldas de pano e a calça plástica que eu havia comprado. Então eu corto a beira da fralda para fazer um barbante para poder amarrar o umbigo, mas não sem antes passar a lâmina no fogo da vela para desinfetar. Com a ajuda de meu pai, amarrei o cordão, mas quando eu fui sapecar a tesoura na vela que estava na mão de meu pai, não conseguia, pois o velho tremia tanto que era impossível acertar a tesoura na chama. Então segurei firme a sua mão e passei a tesoura pela chama e segui para cortar o umbigo. Só que a tesoura estava cega, de modo que foi difícil cortar aquele cordão. Mas enfim, cortamos. Meu pai preparou o bebê e me colocou para descansar no quarto em frente de onde acontecera meu parto. Já era alta madrugada e a ilha se preparava para receber surfistas de todo o Brasil, pois estava promovendo um evento de nível nacional. E dentro do circuito, a Ilha do Mel se encontra como anfitriã do torneio que aconteceu na Praia Grande. Enquanto eu dava à luz à minha filha dentro da minha casinha, à minha luz de velas, o tio João, marido da tia Júlia, dava à luz lá no canto direito com um gerador a diesel, que ficou para sempre gravado na história da ilha. De manhã bem cedo, a tia Júlia chega na minha casa para me visitar
e se depara comigo e o bebê no quarto e pergunta: de quem é a criança? E eu respondo que é minha. Ela fica incrédula e volta a me perguntar em um tom mais autoritário: fale de quem é essa criança. E eu digo para ela verificar o quarto da frente, onde ainda se encontravam os vestígios de todo o trabalho de parto. E ela foi. Depois que constatou que realmente a criança só poderia ser minha, devido a que presenciou das provas deixadas no quarto, se escafedeu na ânsia de me xericar sobre o ocorrido, me deixando sozinha. Não demorou muito e a Rose, enfermeira do posto, surge em seu uniforme branco como um anjo auxiliador para ver o que se passava comigo, pois a preocupação do meu pai acabou por preocupá-la também. Quando a Rose viu o bebê, sentiu alívio por ver que a pequena estava bem, apesar de como suceder o parto. Ela acendeu o fogão a lenha e colocou água no fogo para que eu e a criança pudéssemos tomar banho. Enquanto a água esquentava, ela e a Marilene me ajudaram, fazendo a limpeza do quarto da frente, retirando todo o material do parto e enterrando lá no quintal da Marilene. A Raquel me trouxe um pirão de feijão, que comi com muita satisfação. O meu pai não se encontrava em casa, porque estava fugindo daquela situação que eu criara, e foi para Paranaguá. Minha mãe conta que ele chegou lá pálido e tão assustado. Anunciou a minha mãe assim: só vim te comunicar que agora tu já é avó. E minha mãe achou graça e perguntou: então a Neve ganhou o cachorrinho? A Neve era a cadela da tia Júlia, que vivia lá em casa e que se encontrava em estado interessante. Meu pai esclareceu a notícia. Disse: não estou falando da Neve, e sim da Ângela, que ganhou nenê essa noite. Minha mãe ficou preocupada e falou: e você me deixa a garota lá sozinha? E essa criança é do tempo? E meu pai responde: é uma menina de mais ou menos 3 quilos. Minha mãe fala: então vamos para a ilha. Mas meu pai diz que não quer ir. Estava traumatizado, coitado. Minha mãe não quer saber e ambos vêm para a Ilha do Mel. Enquanto isso, na Ilha do Mel estão acontecendo os eventos esportivos. Na Praia Grande, a segunda etapa do Circuito Sul-Brasileiro de Surf, cujo vencedor foi o atleta Joca Júnior. E na Brasília, o torneio de futebol, que juntava as famílias da ilha em torno do campo, transformando o dia em pura descontração. E no meio de tudo isso, começa a correr a fofoca sobre a minha gravidez. Ei, gente, sabe quem tá grávida? A Ângela. E o tititi começa. De repente surge a notícia. Sabe quem ganhou neném? A Ângela. E as pessoas diziam: pra que tão rápido?